Se você é o tipo de brasileiro que adora dizer por aí que português é um dos idiomas mais difíceis ou que português é um idioma extremamente difícil, fica nesse vídeo que eu vou te provar que você tá errado. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, não te custa nada, vamos pro vídeo. Hoje eu vou te dizer que o português não é um idioma tão difícil assim como você imaginou a sua vida toda. Provavelmente, se você está comparando com o inglês, eu tenho que concordar, porque realmente a estrutura gramatical do inglês, ela é simples, né? A pronúncia às vezes não faça sentido ou não siga uma lógica. A gramática, ela é muito mais simplificada do que a gramática, né, do nosso português. Mas assim, gente, numa escala global de idiomas, de grau de dificuldade, o português, ele nem entra nesse ranking. E atualmente, como eu vivo na Croácia, eu preciso aprender o quê? O idioma croata. Jura? Eu vou te dizer como esse idioma é difícil e complexo para aprender. O idioma croata tem 7 casos gramaticais. Só que no croata, as palavras, elas sofrem alterações. As palavras, elas precisam ser alteradas. Especialmente porque eles não usam tantas preposições como a gente usa no português. Então, essas alterações, elas precisam acontecer, senão a frase não vai fazer sentido. Então, se no croata tem 7 casos, uma palavra, ela é escrita de 7 formas diferentes. Acabou por aí? Claro que não. Ela já tem 7 casos, 7 maneiras diferentes de serem escritas, mas elas também têm o plural e singular. Do jeitinho mais básico de dizer, no mínimo, ela já tem 14 maneiras de ser escrita, né? Porque são 7 maneiras no singular, 7 maneiras no plural. Ok, vamos pra frente. Aí você me pergunta, quais são as palavras que precisam ser alteradas? Eu te digo, quase todas. Números, substantivos e adjetivos. Todos eles sofrem alterações. Sobre essas mudanças, guarda essa informação que mais à frente eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Você vai ver como isso vai explodir a sua cabeça. Mas bora continuar aqui comigo, manos e manas. Bora lá, manos e manas, aqui. Uma frasezinha basiquinha aqui pra você entender do que eu tô falando. Idem kuti. O que seria isso? Vou pra casa. Idem, eu vou, kuti, para casa. Só que assim, existem 7 casos, como eu já falei. E existe a forma nominativa, que seria o substantivo na sua forma pura, né? Só que você precisa alterar ela para você encaixar nas frases. Então, a palavra kuti, ela já é uma palavra que já sofreu alteração. Porque a palavra casa, no nominativo, sem nenhuma alteração, seria kucha. Mas eu não posso dizer idem kucha, porque está erradíssimo. Então, idem kuti. Um exemplozinho básico para você entender do que eu tô falando. Os números, eles também sofrem alterações. E isso também é válido para números ordinais também. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vale para isso também. Ainda tem um outro detalhezinho que deixa tudo pior. Às vezes você pode ver naquela tabelinha de casos. A palavra, ela pode se repetir, né? A mesma escrita, digamos, por exemplo, a palavra kucha, né? Kucha, nominativo, kucha. E você pode ver no genitivo plural. Também se escreve kucha, só que não se lê kucha, se lê kucha. Ela tem um acento que é para diferenciar. Assim, um acento que não tá escrito, porque o idioma croata, eles não têm acentos gráficos. Então, assim, o estrangeiro que se adjetivos, eles têm masculino, feminino, normal, ok, tudo bem. No português também tem. Só que aqui eles também têm um gênero neutro. Cuide bem de ler, ela gosta que repare no cabelo de ler. Pra piorar, cada um desses 3 gêneros também existe o plural e o singular, né? Então, a mudança, ela tem que ocorrer em todos os gêneros, no plural e no singular. As outras 2 coisas que também sofrem essas alterações é o superlativo e o comparativo. Volta aqui para os adjetivos. Agora vamos contar e vamos ver quantas vezes uma única palavra ela sofre as alterações. Eu peguei aqui essas 3 tabelinhas, cada imagem dessa tem 14 palavras, né? 14 alterações. Eu tô somando junto com plural e singular. Somando as 3, deu 42 alterações. Aí tu me fala, onde que português é mais difícil do que isso? Sem falar também que o seu nome muda, o nome da sua cidade muda e palavras estrangeiras também. Gente, é muito comum ver aqui nas propagandas, por exemplo, de música, Hitovi. E eu ficava, meu Deus, que Hitovi? O que é Hitovi? E depois eu entendi que as palavras estrangeiras, elas também têm alteração. Eles adoram aquela música de Michel Teló. Nossa, assim você me mata. Enfim, todo mundo já até enjoou dessa música, que eles escutam ainda.
E eu ouvi a pessoa falando assim no rádio, Michela Tela. Michela Tela, eu achei isso super engraçado, mas assim, eles precisam fazer essas alterações, senão a frase não vai fazer sentido. O meu nome muda. Quando alguém quer falar comigo, quer me chamar, por exemplo, ô Luana, não vão falar assim, ei Luana, ô Luana, eles vão falar Luano, de Luana, de Luana. Então, assim, seu nome também tem alterações. Pra mim, a pior parte é fazer as declinações dos pronomes pessoais, sabe? Dos pronomes é a coisa mais difícil. Tabelas e tabelas infinitas, pra mim é impossível você decorar cada uma delas. Você tem mesmo que ir na prática, falando como índio, as pessoas vão te entender. Assim, uma coisa que eu acho assim, extremamente boa é que os croatas, eles são bem pacientes. Eles esperam você conseguir, falar, você tá ali na luta, sofrendo, tentando, mas ele tá ali olhando pra sua cara, calado, esperando você concluir. Isso é muito bom, porque ajuda, né? Porque esse idioma é só Jesus. Mas muitos falam inglês, isso também é outra coisa que facilita bastante. E a única coisa que eu quero dizer positiva sobre esse idioma é sobre a pronúncia. Gente, a pronúncia do idioma croata é igualzinha à pronúncia do português. Só que é assim, sabe aquelas palavras que a gente tem no português, que termina com E, mas a gente fala com som de U. Que termina com E, mas a gente fala com som de I. Que termina com O, mas a gente fala com som de U. Isso não existe no croata. Eles falam exatamente como tá escrito, letra por letra. Quem escolheu vir pra cá fui eu, então eu não tenho nem que tá reclamando aqui, mas eu vou reclamar porque é isso. Eu te falei lá no início do vídeo, para você guardar uma informação sobre como funciona a lógica do croata. A lógica do idioma croata é a seguinte: todo o significado ali, a função, né, vamos dizer, dos integrantes de uma frase, eles já estão dentro da palavra. Quando essa palavra ela sofre essa alteração justamente para isso. Então, se você não ouvir uma pessoa falando uma frase por completa, provavelmente você já vai conseguir entender se você pegar uma palavra e você já souber a declinação, porque o significado ele já muda justamente para isso, para ajudar a identificar quem é o sujeito, predicado, blá blá blá. E uma outra coisa também interessante é que na maioria das vezes você pode mudar as palavras de lugar, porque a frase ela vai ter o mesmo sentido, porque, como eu já disse, todas essas declinações acontecem para que você dispense, em alguns casos, o uso de preposições ou torne palavras repetitivas dentro de uma frase. Então essas declinações elas já vão acontecer para isso. Realmente eu tenho que concordar que é um idioma muito lógico, mas também não precisava ser assim. Se você também tá aprendendo um idioma que te faz arrancar os próprios cabelos, escreve aqui nos comentários, que eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero ouvir também as suas lamúrias sobre isso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.